Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui agora no terceiro episódio do Flycast News e se vocês bem lembram, no nosso segundo episódio, nós dissemos que a gente teria um convidado muito especial. Então, hoje eu vou apresentar para vocês esse convidado, que é o nosso novo cenário. Fala, Mari. Eu aqui já estou recebendo um pouco de energia, estou sendo energizado para esse nosso episódio de hoje. Sejam todos bem-vindos. Eu sou o Rafa Marques e hoje nós vamos falar sobre temas muito relevantes para todos nós. Então, por favor, Mari, nos dê a honra aí e traga quais são as notícias do dia hoje. Vamos lá, pessoal. A gente vai começar com um tema bem relevante e que traz muita preocupação, principalmente para os pais, né? Uma notícia que foi veiculada no site da organização Human Rights Watch, né? Ela é uma organização internacional que é formada por diversos profissionais, jornalistas, advogados, e eles têm por objetivo justamente proteger os direitos humanos, fazer investigações de eventuais práticas, né, que possam violar esses direitos. E aí o que eles trouxeram, né? Que existe um banco de dados que é mantido por uma organização alemã que é chamada de Lionel 5B, e esse banco ele é utilizado para fazer o treinamento de vários modelos de inteligência artificial, né, por várias empresas. E aí eles identificaram que nesse banco de dados haviam fotos de 170 crianças brasileiras, de diferentes estados do país, de pelo menos 10 estados brasileiros. E o mais curioso aí é que eles só analisaram 0,001% desse banco de dados, que ele tem, na verdade, 5,85 bilhões de imagens e legendas. Então, foi uma pequena amostra que já revelou a quantidade aí de fotos de crianças e adolescentes E, brasileiros. e quando você fala, Mari, isso realmente é muito relevante. Quando você fala a respeito desse banco de dados, dessas imagens, né, efetivamente que chegaram até a esse ambiente de treinamento de IA. Como é que eles constituíram todo esse banco de dados? Como é que as informações chegaram até lá? Como é que eles trouxeram aí na matéria hoje para que a gente Uhum. possa até trazer ao nosso público também essa percepção? Na verdade, a matéria traz aqui, né, traz um destaque que foi feito através da raspagem de dados, né? Então, o que isso significa? Eles capturaram todos esses dados, essas informações que estavam públicas, né, online. Então, em redes sociais, em sites, eventualmente fotos postadas de algum evento. Então, em tese, elas estariam ali publicamente acessíveis, né? Elas foram publicizadas efetivamente para uma finalidade, mas não Exatamente. necessariamente eles teriam ali a autorização para fazer essa chamada raspagem de dados. E aí aqui fica até uma orientação para o nosso público que talvez, porque nós temos aqui até explicando para os nossos colegas que são da área de privacidade, tecnologia, que têm mais conhecimento, por óbvio sabem que talvez seja necessário você manter aí as suas redes sociais num contexto um pouco mais fechado, né? Fechado, exatamente. Restrito, né? Tendo ali um conhecimento, inclusive, de quem são as pessoas que têm acesso às suas particularidades, né? Porque uma condição como essa, às vezes você está ali num ambiente familiar e acaba sendo exposto aí, seu filho, a sua filha, a uma condição totalmente constrangedora, né, Mari? Sim, com certeza, porque inclusive essa organização, né, ela respondeu, né, a essa investigação e ela confirmou de fato a existência, né, desses dados aí de crianças e adolescentes brasileiros e ela se comprometeu a remover os dados desse banco, mas o mais engraçado, entre aspas, chega a ser irônico, né, é que a recomendação dessa organização foi, olha, pais, não postem fotos dos seus filhos, né, sejam crianças ou adolescentes, porque esse é o meio mais eficaz de protegê-los. Cara, Então, aí a gente e vê que isso é os uma coisa assim níveis. complexa demais, porque desde o ambiente escolar, você tem lá um termo que você assina, não, eu não quero, tal, 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 mas você sempre vai na festa, a gente está na época, né, de festas juninas, então você vai ter lá pessoas fotografando e acaba pegando a chamada foto de plano aberto, né? Então, Uhum, que eventualmente seu filho vai estar lá, por mais que você eventualmente se proteja, né? é, É possível que o seu filho ou a imagem de uma criança esteja exposta. E aqui eu digo até, por ser pai também, que é complexo em todos os sentidos, porque quando você tem uma criança, tudo é novo, né? Você quer construir memórias. E aí, viver é recordar, né? Antigamente, a gente tinha a capacidade de manter a segurança porque tudo era analógico, né? A gente tinha as fotos, reservava, fazia ali a os revelação, álbuns, né? os álbuns, e quando vinha alguém no final de semana na sua casa, você ali apresentava e via. Agora, com essa
quando a gente rompe essas fronteiras, né, e aí você observa que na Alemanha tem um banco de dados constituído onde 0,01% tem dados de crianças brasileiras, e aí a gente sem saber, inclusive, quais são as finalidades que essas imagens podem ser submetidas, né, Mari? Exato, porque esse banco, ele é um banco que é utilizado para o treinamento, né, de modelos de IA de diversas empresas, né? Então, assim, não é só uma empresa que utiliza, então ele pode ser utilizado para várias finalidades. E aí, quais são os riscos, né, que a gente identifica nisso? Primeiro ponto, a gente pode falar um pouquinho, que a gente está tratando aqui de dados pessoais de crianças, né? Que Por si são só dados já que requer um pouco mais. mais cuidado, mais cautela, né? Inclusive, assim, citando um pouquinho da questão da lei, né? A gente tem a Lei Geral de Proteção de Dados, que trata, né, sobre, enfim, traz os regramentos. E aí, a principal base legal que a gente fala, né, a justificativa para tratar esses dados é justamente você ter o consentimento dos pais, né? Isso também é uma discussão que, no Brasil, pensando em GDPR, né, ok, né, a gente tem uma percepção que lá as coisas são um pouco mais controladas e se tem Sim, autoridades mais atuantes. Não que a nossa autoridade não seja atuante, eu, inclusive, admiro bastante o trabalho da nossa autoridade e acredito que eles precisam de mais incentivo, né, até para que se possa ter essa conscientização junto à população, e esse aqui é um trabalho que nós estamos também construindo, eu acho que a gente está podendo semear um pouquinho disso, mas a respeito específico da nossa lei, isso também é contraditório, pensando que a autorização que menciona lá, né, no artigo 14, efetivamente, uhum, ela por si só teve até um prefácio da jornada de direito, acho que a sétima jornada, que menciona que a base legal do consentimento não seria a única possível para tratar dados de menores, né? Então, sim, menciona que é necessário uma autorização prévia e uma justificação específica, mas isso, né, e aí falando para as pessoas que não são do direito, que não são aqui da nossa área de tecnologia, quando a gente fala de bases legais, são as condições que autorizam as empresas efetivamente utilizar as informações, né, Mari? Então, isso, se você olha exatamente. que aqui hoje, para nós, já é difícil constituir o formato de como as empresas vão utilizar legalmente essas informações, quiçá informações que eles nem sabem que passaram, né, que transcenderam aí. A gente ainda não tem uma legislação específica para Exatamente. transferências internacionais. Enfim, é uma discussão muito aprofundada, né, Mari? E esse ponto que você trouxe, né, o texto da lei brasileira, a princípio, coloca ali, né, o consentimento dos pais responsáveis em destaque, um consentimento específico, mas a gente já teve manifestação, né, da ANPD, da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, em um estudo preliminar que eles fizeram, admitindo ali que podem sim ser utilizadas outras bases legais, mas a gente tem sempre um parâmetro que é muito importante, que é o melhor interesse da criança e do adolescente. Isso aí está no ECA também, e a gente tem uma discussão já de muitos anos, sobretudo em relação a um princípio constitucional que é dever da sociedade garantir aí também o bem-estar das crianças e dos adolescentes, né? Mas, Sim. enfim, Bom, nesse contexto aí, a gente trazendo um pouco dessa questão da base legal e tudo mais, como o Rafa colocou, imagina o trabalho que a gente tem de fundamentar um tratamento que é lícito, né, de dados de crianças e adolescentes. Então, a gente nem imagina, os pais, né, nem podem imaginar o alcance que essas imagens podem ter. Quem está pensando, utilizando, que tipo de modelo de inteligência artificial está sendo treinado. E aí, o que existe de possibilidade, né? A gente pode falar aqui de uma questão relacionada à privacidade mesmo, né? Porque essas imagens, conforme consta aí dessa matéria, essas imagens, muitas vezes é possível realmente identificar essas pessoas, né? Essas crianças, individualizá-las, porque você tem ali elementos do ambiente onde a criança está, às vezes até essas fotos foram até com a legenda, na URL de algumas delas tem o nome da criança. Então, a gente tem uma questão super sensível relacionada a dados pessoais, privacidade, e aí agora indo um pouquinho mais além. O que vão fazer com essas fotos, né? A gente ouve tantas notícias relacionadas aos deepfakes, por exemplo, né? Que é você pegar uma imagem ali e você consegue, enfim, fazer um vídeo, criar uma realidade totalmente diferente. E a gente sabe que muitas pessoas mal intencionadas, né, utilizam isso para criar situações e imagens constrangedoras, né? Inclusive com a imagem de crianças, né? é verdade. E aí pensando, né, Mari, para esse contexto de utilização, né, de finalidades, trazendo aqui para o dia a dia empresarial, em que várias campanhas são lançadas, e aí vão lá naqueles bancos de imagem, vou pegar uma imagem aqui feita por uma inteligência artificial, quando na verdade aquela imagem ela foi fundamentada ou minimamente
constituída com base ou traços de crianças reais, obviamente, Sim. e resultou naquele elemento, que por si só não garante que ele seja singular, né? E aí quando a gente diz singular, em ser único, né? Porque nós nos demonstramos únicos através das nossas digitais. Então eu Sim. possuo a minha, você possui a sua, os nossos traços biométricos. Então esses estudos também são muito, muito importantes no contexto de demonstrar efetivamente como vai ser feita essa utilização. E aí, quando a gente olha, né, até para características de deepfakes, ou até esses vídeos watchings que estão sendo lançados, né, colocam as pessoas em condições degradantes, ou até Uhum. em outros cenários que, eventualmente, eles não estiveram. Foi até objeto de um dos filecasts aqui que a gente falou, né, a questão da constituição de cenários por meio de inteligências artificiais, ou Sim. seja, lembra? A gente mencionou aqui. É daquele filme, né? Um filme feito, enfim, a manchete dizia 100% com inteligência artificial, né? A gente viu ali na matéria que existe, logicamente, a criação e a intervenção humana, mas é isso. O que a gente comentou nesse episódio, Rafa, foi com relação à forma que queria descrever o cenário, né? Então, você quer trazer um cenário mais romântico, enfim. E a inteligência artificial, ela é aprendizagem, né? De máquina e de dados. Então, acho que é importante o que você trouxe, Rafa, porque uma imagem de uma criança ali ou de um adolescente retirada de um banco, ela pode estar claramente contendo dados biométricos de uma pessoa que de fato existe, né? E você falou uma coisa assim que é muito importante. Até a Internet Watch Foundation recentemente fez um estudo, né? É, IWF, né? Ela faz taking down de informações relacionadas a crianças que são submetidas à dark web nessas condições degradantes, né? Então, eles fazem toda essa raspagem que você mencionou anteriormente, fazem uma análise, observam e pedem ali, então, a derrubada dos sites que contêm essas informações. E recentemente eles encontraram um manual na dark web em que se ensinava como os pedófilos, né, essas pessoas horríveis, deveriam fazer para poder constituir essas situações. E é tão horripilante, tão difícil falar sobre isso, porque lá se tinha uma discussão sobre a possibilidade daquilo ser ou não algo ruim, uma vez que era feito por uma inteligência artificial, logo não eram pessoas Em reais. tese, não eram pessoas reais, Mas né? o sentimento que se tinha sobre aquela condição era de pessoas reais. Então você sai do campo das ideias e passa para a materialização, né? Que a gente pensa numa constituição de um crime, né? Uhum. Efetivamente isso se daria. Então eu acho que essa discussão ela vai muito além, realmente, não só da proteção do melhor interesse do menor no futuro, né? A gente também mencionou aqui sobre a cantora que tinha os seus direitos autorais, que Uhum. depois que morreu fizeram um comercial. Imagina essa criança, será que realmente ela gostaria de ter esse a gente chama de oversharing, né? Esse Uhum. excesso de compartilhamento em relação à sua pessoa. No Reino Unido também tá acontecendo nesse momento uma discussão sobre isso, né? Sobre a possibilidade de não se ter ali, as crianças não possuírem efetivamente acesso a determinados conteúdos, e aí para que se tenha uma melhor moderação por parte das redes sociais. Então, realmente, eu penso que isso é algo extremamente relevante, sabe, Mari? Sim, com certeza. E aqui até pensando, né, na realidade brasileira, por exemplo, a gente vê crianças, às vezes, de 7, 8 anos que já têm um aparelho de celular e utilizam diversos aplicativos, e muitas vezes não existe a supervisão dos pais, né? E pensando no contexto até de uma pessoa adulta, nós mesmos, né, quando utilizamos essas soluções, eu acho que dificilmente a gente lê a política de Eu vou te privacidade. perguntar, eu vou te fazer essa pergunta. E não só a política de privacidade, né? A gente está falando aqui de termos de uso, que é aqueles. Você aceita, blá, blá, aí tem aquele texto gigantesco, olha até o final, clique aqui e aceite. Quantas vezes, né? Até abri uma caixinha aqui no meu Instagram essa semana perguntando qual foi a última vez que você fez algo pela primeira vez. Talvez ler um termo de privacidade tenha sido algo que alguém tenha feito, porque Imagina para gente que trabalha nessa área, né, Rafa? realmente. E imagina para quem, enfim, às vezes nem conhece, não vai ter paciência de ler mesmo. Pouquíssimas vezes eu confesso que eu li, mas até trazendo nesse contexto, né, uma coisa curiosa que a gente viu essa semana, que foi uma postagem até no próprio Instagram, né, mas mostrando ali o caminho de como que você
têm acesso à política, né, que a Meta utiliza para treinamento de modelos de IA generativa, Como assim? Eles né? estão, então, utilizando como base de treinamento das ferramentas deles todo o conteúdo que a gente disponibiliza dentro da plataforma. Exatamente, Rafa. Ah, tá brincando. Surpreendente, né? Mas e é bem difícil, assim, de você chegar até lá, né? Você entrando ali, por exemplo, na tela da sua rede social, você vai em sobre, aí você vai acessar lá política de privacidade. Quando você acessar a política de privacidade, você vai em um novo menu ali, aqueles 3 tracinhos, né, que o pessoal costuma chamar de hambúrguer. E aí vai abrir ali outras políticas e artigos. E aí é nessa seção que você vai encontrar um texto que fala, né, como a Meta usa informações para recursos e modelos de IA generativa. E lá eles explicam que todas as suas publicações, fotos e legendas, elas são utilizadas para o treinamento desses modelos. E, inclusive, eles colocam que mesmo que você não tenha conta nessa rede social, eles podem, mesmo assim, utilizar seus dados, porque se outra pessoa mencionar você, postar uma foto sua, você estará automaticamente ali sendo inserido nesse banco de dados. Só há uma ressalva, né? Eles colocam que eles não utilizam o conteúdo das mensagens privadas. Assim a gente espera, né? Por favor. Eles já estão constituindo um mega banco de dados com diversas informações das mais, enfim, os cenários mais possíveis, né? E ainda querem as mensagens que a gente está trocando, porque os comentários estão disponíveis lá também. Então, Exatamente. provavelmente, eles já conseguem constituir ali algum treinamento ou algum conhecimento com base nessas Sim, informações também. reações, né, Rafa? Enfim, devem E conseguir Mari, ler o contexto da foto, as reações das pessoas, as interações. e olha que interessante, você falou sobre isso, e a UFCOM, lá do Reino Unido, que é uma outra organização que também estuda, né, esse conceito sobre a utilização do ambiente de internet, trouxe uma pesquisa muito interessante recentemente, dizendo que um quarto das crianças entre 5 e 4 anos possuem um aparelho celular. E olha Sim. só, metade dos menores de 13 anos utilizam redes sociais. Ou seja, nós entramos nesse contexto do que você falou. Uhum. Possivelmente, esses bancos de dados podem ser alimentados com base nas informações que foram retiradas de redes sociais. Porque Exatamente. as próprias crianças estão utilizando, né, os aparelhos, os celulares, e aí a gente não sabe quais são os níveis de segregação de acesso. E aqui fica até um conselho para os pais que nos assistem, que façam essa supervisão constante, coloquem sistemas que consigam apresentar aí alguma metodologia para rastrear a utilização desse ambiente de internet, porque eles dizem também que boa parte desses menores utilizam, inclusive, serviços de mensageria, fazem videochamadas sem supervisão. Ou Uhum. seja, aqui mora um problema gigantesco quanto a aliciamento de menores, casos eventualmente de, enfim, extorsão e tantos outros casos de violência que podem acontecer frente ao direito das crianças também, dos adolescentes, né, Mari? Sim, com certeza. É difícil, assim, às vezes, como as pessoas não conhecem, às vezes, a parte técnica, acham que isso nunca vai acontecer, assim, na vida prática, né? Mas como a gente citou, a questão dos deepfakes, né? E a gente viu inúmeras notícias aí, inúmeros casos de meninas que relataram, né, ter sofrido ali nos colégios, nas escolas, porque tiveram imagens suas utilizadas, né, em inteligência artificial para gerar deepfakes com situações constrangedoras, né. Isso é um abalo psicológico gigantesco, né? Porque se você pensa que a utilização desses aparelhos, como a gente falou aqui no Reino Unido, que é um país que são países eventualmente mais desenvolvidos que os países, né, em ascensão, Uhum. as crianças de 3 a 4 anos ali, um quarto delas já possuem telefones celulares. A gente está falando aqui não é só do conteúdo, a gente está falando aqui da interação de diversas outras coisas, né, que a criança passa a consumir. E aí, a sua capacidade emocional frente a uma situação como essa, que para qualquer pessoa, nós não estamos aqui criticando a vítima, né? Porque nesse caso é uma vítima, né? Sim, Em que pese um outro adolescente ou criança tenha feito, mas aquela criança que sofreu, ela leva um abalo emocional gigantesco, porque por si só já não se tem tanta interação humana como se tinha antigamente, né? exatamente. Até, o que cita o que falam também, né, nessa reportagem, né, que a gente está tratando ainda da Human Rights Watch. Eles falam que antigamente acontecia também, mas era muito mais difícil uma pessoa montar um conteúdo como esse, né? Você
pegar uma imagem, enfim, conseguir fazer o movimento, etc. Então, hoje você tem, enfim, máquinas aí, né, ferramentas de inteligência artificial, que você vai ter imagens ali fresquinhas e ferramentas pelas quais você consegue fazer essa questão de movimentar, colocar uma fala, né, que não foi a pessoa que falou, o É, ambiente, o cenário. Então, assim, hoje é muito mais fácil. a gente olha esse contexto e aí a evolução ela vem e ela traz discussões e desafios. E aí é o contexto, sobretudo, em relação aos riscos, né? Quais são os riscos aceitáveis que as pessoas querem se colocar? Desde as empresas, quando colocam produtos e serviços no mercado, até as pessoas que estão utilizando esses produtos, né? Aonde elas querem chegar com essa utilização. E aí aqui vai servir a máxima. Quando você não paga por algo, pode ter certeza que o pagamento daquilo é você. Então, se você não está pagando para utilizar determinada rede social, determinada plataforma, pode ter certeza que seus dados estão sendo utilizados para pagamento daquelas informações, seja para treinamento ou para a constituição de qualquer outro tipo de banco de dados. Não, sem dúvida, Rafa. Agora, até concluindo essa questão que a gente mencionou, né, dessa política, né, da meta da utilização dos conteúdos para treinar a inteligência artificial, acessando essa política, existe ali um botãozinho para você exercer o seu direito de oposição. O que é direito de oposição, Mari? Não para os amigos que são de tecnologia, de novo. Para aqueles que não sabem o que é um direito de oposição, o que é isso? Na realidade, o direito de se opor é justamente essa manifestação, né, do titular daqueles dados ou do dono daquelas imagens, daquelas informações, de dizer, olha, eu não aceito que os meus dados, que as minhas informações sejam tratadas para essa finalidade. Ou então, justamente, enfim, se esse tratamento, né, se esse uso estiver sendo feito de uma forma ilegal, e aí você pode se opor, né, mostrar essa sua, que você não tem o desejo de que as suas informações sejam utilizadas. Então, existe ali um formulário que a pessoa pode preencher e fazer esse direito de oposição. Agora, pensando, né, Rafa? É um direito, está garantido, ele está acessível? Pois é. Quantas pessoas já acessaram esse documento e já chegaram até essa seção que a gente A gente recebeu mencionou? na matéria de hoje 0,01. A gente falou que um quarto das crianças lá no Reino Unido já utilizam, de 3 a 4 anos, já utilizam um celular. Enfim, é uma discussão muito aprofundada que merece muita atenção em todos os sentidos, desde o sentido das constituições de mecanismos de segurança até também a condição de realmente estar atento à utilização dessas informações. Isso aí, a gente fica por aqui hoje, pessoal. Acompanhe nos nosso próximo episódio, que a gente vai seguir nessas discussões e trazer mais notícias interessantes para vocês. É isso, Obrigada. pessoal. Muito obrigado. Agradecemos a participação de todos vocês. Curtem, compartilhem e continuem acessando o nosso canal. Um abraço a todos. Tchau, tchau.